Pare, olhe ao seu redor, veja no que o mundo se transformou. O homem insiste em deixar pra trás que um dia Cristo nos ensinou. Não roubo, morte, destruição, o inimigo entre nós e meu. Mais uma vez estamos aqui, mais uma edição do programa Não Seja Condenado. Esse programa é da comunidade evangélica Morreal, na realidade do órgão de evangelismo, do Ministério de Evangelismo da comunidade Morreal. Hoje nós vamos falar de um tema, nós falamos na abertura, de um tema que nós vamos trabalhar vários temas. E que tema é esse hoje? Condução divina. O nosso tema primeiro está localizado na palavra em João, capítulo 8 de João, Evangelho de João, versículo 32. A palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante isso, quando nós falamos que a verdade nos liberta. É interessante, como dizemos, que verdade que nos liberta. Se nós já estamos presos ainda, que não conseguimos prosperar, apesar de ser dizimista, apesar de ser ofertante, apesar de dar primícias, fazermos projetos, vidas infundáveis aí, continuamos na mesma miséria, continuamos ainda a praticar as mesmas coisas que antes de conhecer Jesus. Somos induzidos muitas vezes a pecar contra o Senhor. O apóstolo Paulo diz que os crentes de Bereia muito mais sabem do que nós. E por quê? Porque quando Paulo pregava, eles iam verificar se realmente era aquilo que estava pregando, se estava nos rolos, se estava nos pergaminhos. Eu vou te falar para você nesse canal, nesses momentos agora. O crente de hoje, ele é um crente que burla a lei. O crente de hoje é um crente que, se ele dá o dízimo, se ele devolve o dízimo, ele, na realidade ele paga a proteção. Muitos crentes usam o dízimo para pagar a proteção. Eu vejo nos filmes dos mafiosos aí, algo interessante, irmãos. Os caras chegam lá e, olha, é o seguinte, se você não me pagar tantos por cento do seu negócio, nós vai vir gente aqui, não sei, pode vir uma pessoa e pode destruir. E será que não temos algo interessante nisso? Uma correlação com o que está acontecendo hoje? Olha, se você não devolver os teus 10%, vai acontecer isto. Os gafanhotos do inferno vão agir. Será que nós estamos pagando proteção? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O medo. E sabe por que as pessoas não são libertas? Porque colocam palavras humanas como se fossem palavras de Deus. Colocam palavras de homens como se fossem palavras de Deus. Sabe o que nós queremos de verdade? As bênçãos de Deus e os favores do diabo. Estava vendo em alguns lugares aí, né? Como que a igreja, como que a noiva de Cristo pode ter as bênçãos do Senhor tendo um caso com o diabo? Isso foi no Face que eu assisti, que eu vi esse post, não sei quanto tempo faz. Nós, irmãos, nós somos da geração que nós pensamos do arrebatamento. Nós somos livres. Hoje nós vemos crente com depressão e crentes dizimistas. Nós vemos crentes que são abençoados financeiramente, mas sua família está em desgraça. Seu filho está nas drogas, suas filhas eles não sabem nem por onde andam. E são de lares e berços evangélicos. Estamos vivendo uma falência do que é certo e o que é correto. Cada dia surgem correntes de pensamentos que para denegrir a imagem do Senhor Jesus, para afastar o homem do Senhor. São correntes satânicas. Quer ver algo interessante? A pirataria no meio gospel, no meio evangélico. Há um DVDzinho pirata, um CDzinho pirata, um CDzinho de pregação aqui,
as famosas cai-gato, comumente no meio crente, no meio cristão, isso é roubo. E muitas pessoas praticam a teologia da prosperidade, mas não conseguem dizer assim: o Senhor não é suficientemente grande para me dar R$50 para ter um pacote de TV a cabo. Legalizado, bonitinho. Que Deus é esse, irmãos, que apoia? Que Jesus é esse que apoia isso? É crime, é roubo de sinal. E nós, irmãos, falamos disso abertamente nos nossos cultos. Roubo de sinal de internet. Isso é roubo, é crime. E como eu vou ser livre disso? As mentiras. Irmãos, existe uma infidelidade conjugal chamada infidelidade conjugal financeira. O teu cônjuge sabe quanto você ganha, aonde você gasta. E nós falamos que somos livres. Nós não temos autoridade para expulsar espíritos imundos dentro da nossa casa. Se você acredita nisso, se você não acredita, é um problema particular seu. Temos que voltar às raízes do Evangelho verdadeiro. Que fruto nós estamos produzindo? Estamos analisando o que sai dos altares. Hoje, com as famosas cursos de teologia, nós estamos nos tornando frios na presença de Deus. Muitos dizem: a Bíblia não quis dizer assim. Esta época não era assim, pastor. Essa época era assim. Não, irmãos. A época é de renúncia. A época era de Jesus que falava aos pecadores. A época era de João Batista que falava raça de víboras. Jesus Cristo. Por que mataram Jesus? Porque ele confrontou uma sociedade pecadora, uma sociedade religiosa. E era projeto de Deus ele morrer por mim e por você. Mas não é projeto de Deus nós vivemos em religião. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres, não dependência financeira como muitos pregam por aí, mas a dependência do Senhor. Quando eu olho para Paulo, sei ter e sei não ter. Quando eu olho para Paulo dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você não sabia a situação de Paulo, ele estava fazendo tenda, ele era sustentado pela igreja da Macedônia, por onde ele passava. Nós temos que realmente nos libertar, mas libertar de nós mesmos. Precisamos entender o que o Senhor Jesus tem para nós. Irmãos, e não é só prosperidade. Será que você vai levar o teu dinheiro junto com você quando você for arrebatado? Ou quando você descer a sepultura, será que vão colocar no teu caixão teus cartões de crédito, Mega, PayPal e Black? Será que você vai ter isso? Ou simplesmente você vai como você veio para enfrentar o justo juiz? Como que eu sei que eu estou servindo a Deus? Como que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Como que eu sei? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Irmãos, até isto as pessoas estão aí falando. Falar em línguas estranhas virou banalidade hoje. No meu tempo, quando eu me converti, eu estou 19 anos, e olha que eu tenho 47 anos. Hoje as pessoas estão ensinando: olha, diga glória, 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 e você engata uma quinta e fala em línguas estranhas. Ou então você fica e você fala em línguas estranhas. Eu ouço isso, eu vejo isso, está nos vídeos, está na mídia. Amanhã vai dizer: ô pastor Wilson, você não pode falar isso. Como não? Heresia. Esse livro diz que o Espírito Santo ele tem que me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que eu tenho que reconhecer Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador. Que eu tenho que acreditar nele. Não ficar fazendo sacanagens gospel por aí. Hoje, irmãos, motel gospel, balada gospel, rave gospel, é o que a gente lê por aí. Filme pornográfico gospel. Estavam lendo num site especializado de notícias evangélicas aí, irmãos, que até produtos eróticos
será que eles não estão inventando um inferno gospel? E o que Jesus diz por isso? Estamos libertos do quê? Esse é o questionamento que eu faço para você, e fazendo você pensar, raciocinar. O diabo é muito astuto. Não vamos dar crédito para ele como muita gente entrevista ele por aí. Ele é nosso adversário, ele está fazendo a parte dele, mas ele só está usando o que tem dentro de nós, o que tem dentro de você. Mágoa, rancor. Te falo para você, isso vai te levar para o inferno. Sabe, às vezes as pessoas falam, pastor Wilson, você não se importa com o que as pessoas falam? Não. Por quê? Se eu estou incomodando, é que eu estou falando a verdade. Sou cheio de defeitos. Eu preciso mudar um monte de área da minha vida, mas Deus está me tratando isso como tem que tratar você. Deus quer te libertar. Isaías 53 diz que o Senhor Jesus veio para me libertar. Isaías 53 diz que ele levou os meus pecados à cruz do Calvário. Isaías 53 diz que o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, somos curados, como alguns preferem falar. Mas o que é mais interessante, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Você tem liberdade em Cristo? Quem tem liberdade em Cristo, pode ser as lutas que vierem, você vai ficar firme, porque do seu lado vai estar o Espírito Santo e você está sendo tratado. Jó disse, diante dele, até a tristeza salta de prazer. Irmãos, irmã, jovem, você é livre? De verdade você é livre? Quais áreas você é preso? Pessoas têm procurado nós, pastor, eu estava vivendo um engano. Pois é, irmãos. E simplesmente você ter o que a Bíblia diz que nós temos que ter: santidade. O que é santidade? E muitos gurus, irmãos, eu sempre falo aqui na igreja que tem muitas pessoas que é como o Goku, né? Um Saiyajin lá, nível 10, né? Sei lá, nível 30, né? É uma coisa estranha para mim, aquilo lá, não vou julgar, não cabe a mim, né? Mas o que é interessante, irmãos, é que quando ele vai lá, ele é o simples Goku, de repente ele se transforma num Saiyajin, que é um nível além do humano, né? Depois tem um Super Saiyajin, né? Então tem muitos crentes, irmãos, que são Super Saiyajin nível 30, que não correm, não são tão santos, que não correm sangue em suas veias, corre óleo de unção. Pastor, isso é perigoso. Claro que é perigoso falar isso. É muito perigoso falar isso. Não, não é perigoso não, mas é a verdade. É a unção disso, é a unção daquilo, irmãos. Aí quando você olha os frutos, a Bíblia me diz, para mim não julgo ninguém, mas eu olho os frutos, porque a Bíblia me diz para me reconhecer uma pessoa pelos frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir fala isto. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, me dá um alerta. Mesmo eu, ou um anjo, que vos anuncie outro evangelho, além do que você é anunciado, seja anátema. O mesmo, outra vez o nome ele fala, o mesmo eu, o apóstolo Paulo falando, que vos anuncie outro evangelho, ou um anjo que venha anunciar outro evangelho, além do que você é anunciado, seja anátema, uma palavra para dizer maldição, amaldiçoar. Analise. O anjo me disse isso e tal, mas que anjo é esse? Diz o Senhor, diz o sem poder. A revelação da palavra está aqui, irmãos. Eu vou orar nos dons do Espírito. Parabéns para você, está enganando o povo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, está aqui. Nós temos que ensinar o povo. Jesus Cristo ensinou o povo, libertou o povo, mas com as palavras deles, com a verdade dele. E chega até nós no século 21 dizendo assim, que Jesus Cristo é o único que tem poder para me libertar. Homem nenhum tem. Agora, sabe por que você dá oferta? Os pregadores de prosperidade? Porque você não é liberto. Pastor, que é isso? Você está dizendo assim, olha, está aqui Milão, mas não incomoda com suas verdades. Paul Washer falou aqui no Brasil, né, que se o povo brasileiro lesse a Bíblia, 90% das heresias seriam evitadas no Brasil. E concordo com ele.
Você pode até me criticar, pode até não concordar comigo, mas é um problema inteiro seu. Eu vou dizer para você, Jesus Cristo não morreu para que você ficasse rico. Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida eterna. Jesus Cristo morreu para resgatar você do pecado. O pacote é completo, você tem até prosperidade se você quiser. Mas você não precisa da tua casa. Você não precisa da teu carro. Você não precisa queimar teu corpo em praça pública. E se você não tiver amor, não tem nada. Hoje é amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fica essa palavra para você. Te convido, né, para meditar nela. Te convido para meditar em Ezequiel 34, está lá, ó. Deus quer levantar um novo pastor para Israel. E Deus está cansado dos pastores que deixam as ovelhas perdidas para demônios pegarem no deserto, por exemplo. Que as ovelhas que estão se machucando, né? Irmãos, eu sou igreja de ministérios. Acredito nos ministérios da igreja. Acredito na escola bíblica dominical como fonte de educação. Você até pode crer diferente nisso. Respeito isso, porque a Bíblia diz que eu tenho que respeitar isso. E você também tem que me respeitar, porque tudo que eu falo está aqui baseado nesse livro. Nesse livro. Neste livro, que você deveria falar também o que está escrito aqui. De verdade, dizendo que para você ser próspero, primeiro você tem que evitar a mágoa. Esse livro diz aqui, e para você ser próspero, você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas você serão acrescentadas. Esse livro diz aqui algo interessante, que o coração do homem está onde está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Eu não julgo ninguém que gosta da teologia da prosperidade. Para mim, não está aqui dentro. Textos isolados, para mim, é indiferente. Mas é a verdade, é a essência do Evangelho. Por que Cristo morreu? Cristo morreu para que você tivesse o banco cheio de dinheiro, né? Ou Cristo morreu para que a tua família fosse salva? Acredito na prosperidade do Senhor, mas não como está aí. Acredito no trabalho, na força que o Senhor nos dá. Eu acredito que o homem de Deus ele tem que trabalhar. Paulo fazia tendas em certas dificuldades. E nós fazemos o quê? Fazemos campanhas. Irmãos, será que Deus não está cansado disso? Será que o Senhor não está cansado? Cadê a libertação? Você quer ser livre? Aceite Jesus na tua vida como o Senhor e Salvador de verdade. Reconheça seus pecados. Renuncie a sua vida de podridão. Renuncie a sua vida de hipocrisia. Renuncie a sua vida de religião. Eu posso até estar mexendo num vespeiro aqui. Não se preocupe, eu não tenho medo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu amo demais o meu Senhor Jesus. Não quero teu dinheiro. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você realmente, quando você morrer, você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero que no grande dia, irmãos, você seja separado e ouça. E ouça essa palavra maravilhosa que todo mundo espera ouvir. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que estávamos preparado desde a fundação dos tempos. Não quero que você seja um bode separado para outro lugar. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço para o fogo eterno. O que você espera? É isso que você tem que imaginar. Que alimento que você está comendo? Alimento que vai produzir salvação ou alimento que está produzindo somente gordura e lã para ser tirada depois? É um questionamento. Você, não estou falando nada, só estou dizendo isso, o que a palavra de Deus diz. O tema desse programa é não seja condenado. Essa é a nossa missão, é para falar para você o que você deve fazer para ser condenado ou o que você deve fazer para não ser condenado. Não seja condenado, irmãos. É um programa, é um canal do Ministério de Evangelismo da Comunidade Amor Real. A Comunidade Amor Real fica em Guarapuava, Paraná, na rua Avenida Professor Pedro Carmo, 4508, no bairro Vila Carmo. Estamos aqui, aberto. Temos canal, temos página no Face da Comunidade Amor Real. Vá lá, curta a nossa página. Dê sua opinião, critique. Dê seu porrete, não tem problema. Vai no pastor Wilson Mota, ou na minha página pessoal, Wilson Mota. Adicione, conversamos, irmãos.
Mas eu digo para você uma coisa: não seja condenado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Ame a Cristo, porque Ele ama você. Amém. Pare, olhe ao seu redor, veja no que o mundo se transformou. O homem insiste em deixar pra trás que um dia Cristo nos ensinou.